Graça e paz, amados. Hoje não trago uma mensagem para massagear o ego, mas para confrontar a alma, a minha e a sua também. Vamos falar sobre a justiça de Deus, algo que o mundo moderno tenta esquecer. Deus odeia o pecado, e se Ele odeia, nós que buscamos sua face precisamos aprender a odiá-lo também. O pecado não é um erro bobo, é a barreira que nos separa da vida, da nossa comunhão com Deus. A natureza da santidade e a justiça. A Bíblia diz que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. O ódio de Deus pelo pecado não vem de uma ira descontrolada, mas de sua justiça perfeita. Imagina um juiz que não odeia o crime. Ele seria um juiz justo? Não. Deus odeia o pecado porque o pecado destrói o que ele ama. O pecado é nocivo. É um veneno que corrói nossa comunhão com o Criador. O pecado corrompe e destrói a criação de Deus, causando sofrimento e desgraça. O pecado nos separa de Deus. Porque nada manchado pelo pecado pode entrar na presença de Deus, que é perfeitamente puro. O dever de odiar o mal. Provérbios 8:13 é claro. O temor do Senhor é odiar o mal. Não há como amar a Deus e flertar com aquilo que pregou o seu filho na cruz. Se você tolera o pecado na sua vida, você está perdendo o temor. O pecado nos separa, nos isola e nos cega. Precisamos clamar por um coração que se escandalize com o que escandaliza a Deus. Santidade não é aparência. É um posicionamento de guerra contra o pecado. Vivemos em uma geração que inverte valores com uma naturalidade assustadora. Chamam o pecado de liberdade e rotulam a santidade como fanatismo. Confundem libertinagem com direito e tratam o padrão de Deus como ultrapassado. A busca pelo prazer imediato, pela autoafirmação e pela validação humana tem cegado muitos, inclusive dentro da própria igreja. Mas há uma verdade eterna que ecoa acima de todas as vozes humanas. Deus não muda. Com Deus não se brinca. Deus não tolera o pecado. A separação e o arrependimento. Talvez você se sinta distante de Deus hoje. Não é porque Ele se afastou, mas porque o pecado criou um abismo. Mas a justiça de Deus encontrou a misericórdia na cruz. Jesus levou sobre si o ódio que Deus tem pelo pecado para que você pudesse ser livre. Mas essa liberdade não é um convite para continuar errando. É o poder para dizer não. Diga não ao pecado. Você está disposto a abandonar o que Deus odeia hoje? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, como nos diz a palavra de Deus. Vamos orar para que o Espírito Santo gere em nós um arrependimento profundo e um ódio santo contra tudo o que nos afasta da presença do Pai. Ore comigo nesse instante. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso e Justo, entramos na Tua presença com tremor, reconhecendo que Tu és santo, santo, santo. Senhor, hoje nossos corações foram confrontados pela Tua verdade. Confessamos que muitas vezes fomos tolerantes com aquilo que Tu odeias. Muitas vezes deixamos o pecado entrar em nossa casa, em nossos pensamentos e em nossas conversas como se fosse algo inofensivo. Mas hoje entendemos, o pecado é o veneno que nos separa de Ti. Espírito Santo, gera em nós agora um ódio santo contra o pecado. Que não tenhamos paz enquanto houver em nós algo que Te ofende. Tira a cegueira dos nossos olhos para que possamos ver o mal da mesma forma que Tu o vês. Que o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, seja a guarda do nosso coração. Pai,
Purifica a vida deste irmão e desta irmã que agora se sentem distantes. Quebra as correntes da autossuficiência e do orgulho. Que o sangue de Jesus, que satisfez a tua justiça na cruz, nos lave e nos dê poder para dizer não à carne e ao mundo. Ó querido e eterno Deus, não queremos apenas ser perdoados, queremos ser transformados, ó Pai. Queremos amar o que Tu amas e odiar o que Tu odeias. Que a nossa vida seja um altar de santidade ao Teu nome. Oramos assim, em nome de Jesus, aquele que venceu o pecado, para que pudéssemos viver em Tua luz. Amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado pela companhia, obrigado por acompanhar mais um vídeo aqui no canal. A sua presença aqui é muito importante. Deixe o seu pedido de oração nos comentários, que nós estaremos aqui orando por você e pela sua família. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um Devocional do Dia.